Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começarmos, já deixe seu like. Isso ajuda muito o canal e nos incentiva a continuar trazendo histórias cada vez mais assustadoras. Agora, vamos ao relato. A família Menezes havia alugado o chalé da estrada 7 por 4 dias de férias de julho, através de um site de aluguel por temporada, que tinha fotos bonitas da lareira, da varanda, com vista para o Pinheiro Centenário, e do lago, a 200 metros. Eram 6. O casal principal Jorge, 42, engenheiro, e Viviane, 40, professora. Os 2 filhos do casal Mateus, 14 anos, e Sofia, 11, e o casal de amigos que havia dividido o custo do aluguel Ricardo, 44, e Priscila, 41. Chegaram na sexta tarde, descarregaram o carro, fizeram churrasco, jogaram cartas. Dormiram bem na primeira noite. No sábado à tarde, Jorge foi até a cidade mais próxima, 22 quilômetros, pela estrada 7, asfalto, em boas condições, comprar carvão e cerveja. Voltou às 6 da tarde. Ao chegar, notou que havia um carro parado no acostamento, a uns 500 metros antes do chalé. Um Gol branco velho, sem placa visível daquele ângulo, com um capô aberto, mas sem ninguém de pé ao lado. Achou que era pane mecânica. Continuou. Às 11 da noite, com todos dormindo, o cachorro que Mateus havia insistido em trazer começou a latir. O cachorro, um vira-lata de 6 anos, chamado Bife, gordo e sonolento, que nunca havia dado trabalho em nenhuma viagem anterior, latia do corredor em direção à porta da frente com aquela insistência específica de animal que sente algo antes que qualquer humano sinta qualquer coisa. Jorge acordou, ficou deitado ouvindo por um momento, pensou. Emigato pensou em gambá. Pensou nos animais normais que circulam à noite em propriedade rural. Levantou para dar água ao cachorro e mandá-lo dormir. A janela da cozinha, que dava para a lateral do chalé, tinha o vidro quebrado, não estilhaçado, como em impacto, quebrado, com um cortador de vidro, um corte circular, limpo, do tamanho de um punho adulto, a uns 15 centímetros da fechadura. A fechadura da janela estava destrancada. A janela estava fechada, mas não trancada. Jorge ficou parado olhando para a janela por 3 segundos, que foram os 3 segundos mais longos que havia vivido. Então foi acordar Ricardo. Ricardo era maior que Jorge, 1,96, 90 quilos, com um corpo de quem havia jogado futebol na faculdade e ainda ia à academia 3 vezes por semana, com a regularidade. Quem precisa disso para dormir? Acordou em 10 segundos. Ouviu o que Jorge disse em 15. Estava de pé com um celular na mão em 20. Sem sinal. Sem sinal desde que haviam chegado. O proprietário havia mencionado isso no check-in. Havia um roteador Wi-Fi, mas a conexão era instável. E de celular havia sinal apenas nos pontos altos da estrada. O chalé ficava numa depressão natural que bloqueava completamente o sinal de qualquer operadora.
Os dois acordaram as mulheres e as crianças. Reuniram todos no quarto maior, o quarto do casal principal, no fundo do chalé, com a única janela voltada para o lago e não para a estrada ou a lateral. Ricardo pegou a faca de churrasco que havia ficado na bancada da cozinha, a maior, de 25 centímetros. Boa faca. Jorge pegou o extintor de incêndio que havia na parede da cozinha. Eram as únicas coisas disponíveis que podiam ser usadas como arma. Por 40 minutos, nada aconteceu. Bife havia parado de latir quando entraram todos no quarto e trancaram. As crianças estavam acordadas, Mateus, com aquela expressão de adolescente tentando processar uma situação que passou de possível para real muito mais rápido do que qualquer estrutura de referência que tinha. Sofia completamente quieta, abraçada à mãe, com os olhos abertos. Viviane e Priscila estavam sentadas na cama com as crianças. Jorge e Ricardo ficaram de pé perto da porta, ouvindo. Às 11h53, a maçaneta se moveu, devagar, girando com a lentidão de quem verifica se está trancado sem querer fazer barulho. Uma volta completa, travada. A maçaneta voltou para a posição original, com a mesma lentidão. Silêncio. Ricardo gesticulou para Jorge para a janela. Jorge foi até a janela do quarto, a que dava para o lago. Afastou 1 centímetro a cortina. Havia uma figura fora, a uns 20 metros, imóvel na escuridão, reconhecível como humana pela silhueta, mas sem detalhe de rosto, de roupa, de identidade. Estava parada olhando para o chalé. Havia 2 pessoas, uma dentro, testando portas, uma fora, vigiando. Vamos sair pela janela, disse Ricardo, em voz muito baixa, para o lago agora, enquanto o de fora está na frente. Tem alguém lá fora, disse Jorge. Somos 6. Jorge olhou para os filhos, olhou para a faca na mão de Ricardo, olhou para o extintor na própria mão. Então nodou. Abriram a janela devagar. Ela deslizava, sem dobradiça que rangesse. Ricardo saiu primeiro. Ficou agachado do lado de fora. Esperou. Priscila passou Sofia, a menina de 11 anos. Foi passada pela janela, aberta, com aquele silêncio de criança, que entendeu completamente a gravidade da situação e a honrava. Depois Mateus, depois Viviane, depois Jorge. A figura, a 20 metros, havia se voltado para o lado. Não os havia visto ainda. Correram para o lago. 6 pessoas correndo pelo gramado úmido, no frio de julho de madrugada. Descalças, em silêncio, exceto pelo som inevitável de respiração e de passos no capim. Chegaram ao lago. Havia um pier de madeira. Havia um barco de alumínio amarrado, com corrente e cadeado. Sen, Chabe, mata adentro, disse Ricardo. Estrada do outro lado. A mata ao redor do lago tinha uns 300 metros de largura, antes de chegar à Estrada 7 pelo lado nordeste. Jorge havia visto no mapa quando planejavam a viagem. Havia comentado com Ricardo sobre trilha possível para explorar. A mesma trilha servia agora de rota de fuga. A mata era fechada. O escuro era total, sem lanterna. E Ricardo tinha o celular bateria em 42%. Lanterna ativada em brilho baixo para não trair posição. Entraram na mata. Ricardo na frente com a lanterna.
Mateus atrás dele, as mulheres com Sofia no centro, Jorge no final, com o extintor. A mata de araucária tinha folhagem alta e o subbosque era relativamente aberto. Dava para caminhar sem escalar, mas o chão irregular, as raízes e o capim molhado de geada tornavam o passo rápido impossível, sem risco de queda. Ouviram o grito de bife do chalé curto, agudo, cortado no meio, N, o latido, o som de animal que leva pancada, o golpe sem aviso. Priscila sufocou um som. Viviane cobriu a boca com a mão. Continuaram andando. Eram 160 metros dentro da mata, quando Jorge, que caminhava de costas, por intervalos, para verificar se havia seguimento, viu a luz atrás deles. Uma lanterna entrando na mata pelo mesmo ponto que eles haviam entrado, não correndo, caminhando, com aquela calma de quem sabe a direção e não tem pressa, porque sabe que o alvo não tem para onde ir. Estão nos seguindo, disse Jorge, baixo, urgente. Ricardo desligou a lanterna. Escuridão total. Ouviam a respiração um dos outros, o chão sob os próprios pés, o vento nas araucárias, acima e atrás. Passos, não um conjunto de passos, dois pares de passos diferentes, em ritmos diferentes, se aproximando pelo subbosque, com aquela desinibição de quem usa lanterna e não se esconde. Separa, disse Ricardo. Eles são 2, nós somos 6. Separa e encontra na estrada. Ninguém queria separar. Ninguém queria deixar os outros. Mas Ricardo estava certo. 2 perseguidores não podiam cobrir 6 alvos espalhados. E 6 alvos juntos eram um único alvo fácil de localizar pelo barulho. Jorge assentiu no escuro e agarrou Viviane pelo pulso. Ricardo agarrou a mão de Priscila. Mateus ficou com Sofia. Separaram-se em 3 direções. Mateus e Sofia foram os mais rápidos. 14 e 11 anos, agilidade de criança e o terror puro que elimina a hesitação. Mateus segurou a mão da irmã e correu. Tropeçou, caiu, se levantou sem largar a irmã. Continuou. Sofia caiu numa raiz e abriu o joelho no chão gelado. A dor foi imediata e severa. O joelho cortado por pedra sob o capim, mas ela não fez nenhum som além de uma expiração aguda e continuou correndo com o irmão, porque parar era pior do que doer. Chegaram à Estrada 7 em 4 minutos e meio de corrida. Saíram da mata direto no asfalto, exaustos, com os pés cortados do chão. Mateus, com o ombro arranhado de galho no rosto. Sofia sangrando do joelho. Estrada vazia, escura, fria. Nenhum carro. Correram pela estrada, em direção à cidade. 22 quilômetros. Impossível percorrer, mas era a única direção que existia. Um carro apareceu em 6 minutos. Um caminhoneiro que dirigia para Mafra, que parou quando os 2 apareceram na luz dos faróis no meio da estrada, descalços e sangrando, acenando desesperados. O caminhoneiro era um homem de 50 anos chamado Dorival, que havia criado filhos e que sabia o que eram crianças com medo de verdade. Parou
colocou os dois na cabine, ligou o celular em modo avião para encontrar sinal e ligou para o 190. Polícia chegou ao chalé. 40 minutos depois, encontrou Ricardo e Priscila na borda da mata. Ricardo havia torcido o tornozelo na corrida e estava carregando Priscila, que havia levado uma pedrada nas costas, lançada por um dos perseguidores, a uns 5 metros de distância, quando eles já estavam quase na estrada. A pedrada havia acertado a escápula direita, osso intacto, mas a pancada havia sido suficiente para derrubá-la e para que os perseguidores chegassem perto antes que Ricardo a levantasse e fizesse frente com a faca. A faca havia sido suficiente para que os perseguidores recuassem. Suficiente por 3 segundos de hesitação para que os dois chegassem ao asfalto. Jorge e Viviane foram encontrados a 1,5 km da mata, na estrada. Caminhando, haviam saído pela extremidade leste da mata, mais longe da estrada, e haviam levado mais tempo. Estavam intactos, fisicamente, algumas arranhões. Viviane com um tornozelo machucado, de pisar torto no escuro, mas de pé, caminhando, com aquela expressão de casal que acabou de atravessar. Juntos, algo que não haviam ensaiado e que não entra em nenhuma categoria que a vida havia fornecido até ali. Os dois perseguidores foram presos na madrugada ou na mata, tentando sair pelo lado oposto ao que a polícia havia entrado. O segundo, num posto de gasolina a 15 quilômetros, abastecendo o Gol branco velho que Jorge havia visto no acostamento na tarde do sábado. O proprietário do chalé afirmou um desconhecimento. A investigação revelou que havia 3 outros casos de aluguel por temporada em chalés da mesma região nos 6 meses anteriores, 2 dos quais sem testemunhas que voltassem para contar. A família Menezes e Ricardo e Priscila nunca mais alugaram chalé de temporada em lugar isolado. Essa afirmação parece óbvia, mas há um detalhe que distingue sobreviventes de não sobreviventes naquele tipo de situação, e não é coragem nem força física. Mateus, 14 anos, havia segurado a mão da irmã e continuado correndo depois que ela caiu e se cortou. Ele havia podido soltar a mão e correr sozinho mais rápido. Ene o soltou. Sofia havia sido uma criança de 11 anos com o joelho aberto que correu os últimos 140 metros pela mata, sem fazer nenhum som que os perseguidores pudessem localizar. Os dois haviam tomado as decisões certas no escuro, com dor, com medo, sem adulto do lado para dizer o que fazer. Isso não era heroísmo, era simplesmente que o instinto de sobrevivência, quando depurado de tudo o que não é essencial, às vezes sabe exatamente o que fazer, mesmo quando o cérebro não consegue formular uma frase completa. Às vezes, ou sempre. E essa diferença é tudo.